Fala, rapaziada! Vamos começar então as nossas aulas de História Geral. Levando em consideração que vocês estão no terceiro ano, vocês provavelmente estão trabalhando esse ano os últimos momentos da história, ou seja, a história contemporânea, a história mais recente. Só que agora aqui a gente vai ter que começar, ou melhor, recomeçar isso da história, aqueles conteúdos que vocês tiveram lá durante o primeiro ano de ensino médio, tá? Nós vamos começar então pela ordem cronológica, as primeiras civilizações humanas, as primeiras organizações humanas, no que a gente chama de Oriente Próximo, ou Oriente Médio, ou Crescente Fértil. Tá? Aquelas civilizações, elas são chamadas de História Antiga Oriental, ou civilizações orientais. Tá? Nós vamos trabalhar então, primeiro, aspectos gerais dessas civilizações orientais, e depois nós vamos adentrar aí na Mesopotâmia e no Egito, encerrando a aula de hoje. Tá? Bom, a história antiga, nós vamos iniciar então agora, ela se divide em duas facetas, ela se divide em dois conjuntos. Primeiro, a história antiga oriental, que cronologicamente vem primeiro, por isso que a gente estuda primeiro, e depois história antiga ocidental, que vem depois. Tá? Bom, na história antiga oriental, que é a primeira que nós vamos estudar, essa história antiga oriental se compõe basicamente por 9 civilizações, sendo que 5 dentro da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia não é o nome de uma civilização, Mesopotâmia é o nome de um território. Dentro desse território se desenvolveram várias civilizações que têm uma cultura genérica, que tem uma característica mesopotâmica geral. Perfeito? Então, 5 na Mesopotâmia: sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Aí depois o Egito antigo, os persas, os hebreus e os fenícios. Então nós temos aí ao todo 9 civilizações, tá? Dentro desta faceta da história antiga, chamada história antiga oriental. Já na história antiga ocidental, porque molda o pensamento, né, a cultura ocidental, nós temos então 2 civilizações, Grécia e Roma. Normalmente quando eu começo a trabalhar isso com os alunos, a galera olha para mim e diz: caraca, Rafa, 9 civilizações? Então eu vou ter que decorar e saber 9 organizações políticas, 9 organizações sociais. Primeira coisa que eu digo para a galera é calma. Ah, sim, são 9 civilizações, mas estas 9 civilizações possuem características comuns. Elas possuem características semelhantes umas às outras, e esse conjunto de características das 9 sociedades da Antiguidade Oriental, nós vamos chamar de modo de produção asiático. Tá? Já na história antiga ocidental, nós temos 2 civilizações, Grécia e Roma, que não estão sob a tutela da organização modo de produção asiático, e sim um aspecto de cultura e de pensamento que nós vamos chamar de modo de produção escravista. Tá? Então, vamos lá, começando com o modo de produção asiático, as primeiras civilizações, as 9 civilizações, que são consideradas o berço da humanidade, ou seja, as primeiras civilizações a se desenvolverem na face da Terra. Tá? Bom, para compreendermos esse surgimento das primeiras civilizações, nós não podemos deixar de lado a compreensão do período neolítico, que seria o último período, o período pré-histórico. Tá? Eu não vou trabalhar com vocês o período pré-histórico. Se vocês pegarem aí as últimas provas de vestibular da URGS, das Federais de Paraná, Federais do Rio Grande do Sul, né, URGS, Santa Catarina, se vocês pegarem o PF, as grandes particulares, nenhuma nos últimos 5, 6 anos tem história pré-história, gente. Então a pré-história, ela basicamente está saindo um pouco dos vestibulares, então eu não vou trabalhar a pré-história com vocês. Mas é importante nós compreendermos alguns aspectos desta última fase da pré-história, chamada Neolítico, para nós compreendermos também como é que se formou a Mesopotâmia, como é que se formou o Egito, como é que se formaram essas primeiras civilizações orientais. Tá? Bom, o Neolítico começa a partir de 10 mil anos antes de Cristo, certo? Aí, em torno de 10 mil anos, né, 12 mil anos, digamos assim, o globo terrestre, ou seja, o planeta a qual nós habitamos, ele passa por uma série de transformações. E que transformações seriam essas, Rafa? O fim de um período de glaciação, ou seja, fim do período glacial,
onde as temperaturas da Terra elas baixam significativamente, levando o congelamento completo das calotas polares e de alguns lugares estratégicos, né, dentro do globo terrestre. A partir, então, de 10 mil anos, a gente vai ver que o planeta Terra passa por um processo de aquecimento, ou seja, final do período glacial. E o que acontece quando a Terra aquece depois de um longo período de glaciação, de congelamento? Esse gelo derrete e vai se transformar, obviamente, em água, né? Ou seja, H2O em estado líquido. E vão começar a surgir grandes rios em regiões desérticas. Eu poderia citar aqui para vocês o Rio Jordão, na Palestina, o rio Nilo, no Egito, o Rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, né? O Rio Indus, os rios chineses, né? Como o Rio Amarelo. Então, esses grandes rios, né, vão começar a surgir justamente porque a Terra está passando por um processo de glaciação, ou seja, de fim de glaciação, um maior aquecimento global. Bom, além da constituição desses rios, além da formação desses rios com o processo de descongelar das calotas polares, nós vamos ver então que o ser humano começa a ver mais áreas verdes, ou seja, mais áreas de terras agricultáveis. E com a observação, e essa observação na filosofia a gente chama de conhecimento empírico, o conhecimento da prática, o conhecimento da experiência, o conhecimento da observação, nós vamos perceber que os seres humanos, junto com esse processo de fim da era glacial, de um maior aquecimento do globo, os seres humanos vão inventar algo chamado agricultura, ao observar a própria natureza. E essas comunidades humanas, que no período pré-histórico eram então nômades, ficavam indo de lugar para lugar, né, de localidade a localidade da terra, em busca de alimento, agora elas começam a se sedentarizar. E o que significa se sedentarizar, Rafael? Significa que elas vão começar a deixar de ser nômades, deixar de vagar no planeta e vão começar a se fixar em torno desses rios, justamente para desenvolver a agricultura. Então, se cair no vestibular, né, o próximo vestibular da UPF, por exemplo, qual que é o principal quadro econômico, né? Qual que é a fortaleza econômica dos egípcios? Egito é modo de produção asiático, são sociedades do Oriente Próximo, do Oriente Médio, né? Sociedades antigas orientais. Então, se eles se fixarem em torno dos rios para fazer agricultura, o que chefia a sua economia é uma agricultura. Mas uma agricultura que tem a prática do excedente, da produção de excesso de alimentos. Tá? Então, essas primeiras comunidades, a formar uma civilização, elas começam a se aglomerar e a se sedentarizar, a se fixar em torno desses grandes rios, justamente para o desenvolvimento da agricultura. Então, olha a importância do fim da era glacial. Além da formação dos rios, né, a invenção da agricultura e a possibilidade dos seres humanos se fixarem, se sedentarizarem, constituindo sociedades organizadas, urbanas, comerciais, né, constituindo o que nós chamamos genericamente de civilização. Perfeito? Vamos lá então. Algumas características do Neolítico, então. Eu acho que é só importante ressaltar aqui para vocês, pessoal, que depois desse final de glaciação, né, para o ser humano poder se organizar por vias urbanas, por vias civilizatórias, foi muito rápido, tá? Mas nós temos dois grandes eventos aí nessa formação das primeiras civilizações, que nós vamos chamar de Revolução Urbana, aí em torno de 8 mil anos. Então, há 10 mil anos se descobriu a agricultura, se começam a se fixar e começam a se formar as primeiras cidades, os primeiros centros urbanos, há em torno de 8 mil anos antes de Cristo. Tá? Mas o desenvolvimento da metalurgia, tá? Para a fabricação de ferramentas, de instrumentos e até mesmo de armas, o que a gente chama de revolução dos metais, né? Que é a descoberta da metalurgia, há em torno aí no Oriente Próximo, né? no Oriente Médio, em torno de 6 mil anos antes de Cristo. Tá? Os vikings, por exemplo, só tiveram uma revolução do metal praticamente aí 7, 8, 9 anos à frente dessas populações orientais. Tá? Não vou entrar aqui nessas características. Então nós temos que estudar agora, Rafa,
essas primeiras civilizações que se formaram com a agricultura do Neolítico, com a Revolução Neolítica, com a Revolução Agrícola, com o descongelar do globo. E essas comunidades, ao se fixar nas margens dos rios, vão formar civilizações, sociedades. E nós temos que nos ater agora a 9 dessas sociedades. Na aula de hoje nós vamos ver 2, né? Egito e Mesopotâmia. E então essas sociedades, para facilitar a vida de vocês, elas têm um modelo de organização, elas têm uma característica organizacional própria. E nós vamos chamar esse conjunto de características de modo de produção asiático. Por que eu digo isso? Porque isso é um facilitador da tua vida, meu querido. Isso é um facilitador da tua vida, no sentido de que tu não precisa decorar, né, sistematicamente e profundamente cada uma dessas 9 civilizações. Se tu conseguir memorizar, né, e conseguir lembrar do modo de produção asiático, que seria a coluna vertebral dessas civilizações, dessas 9 civilizações, seria a característica, né, comum a essas 9 civilizações, a partir do modo de produção asiático, tu vai compreender o que é específico de cada uma das 9 civilizações. Tá? Algumas delas vão sair um pouco do modo de produção asiático, outras vão ficar bem dentro do modo de produção asiático. Mas todas elas têm as mesmas características. Tá? No geral, claro, como eu já disse para vocês, algumas especificidades, né? Alguma coisa que é específico em cada uma dessas civilizações. Então, modo de produção asiático. Tá? Bom, primeira, são sociedades hidráulicas ou sociedades de regadio. Essa é uma terminologia, né? Esse é um termo clássico para se referir a essas 9 sociedades. Tá? Sociedades hidráulicas e sociedades de regadio, não só pelo fato de se fixarem em torno dos rios, mas por transformarem o curso natural desses rios. Então, eu vou dar um exemplo disso para vocês. Os egípcios, por exemplo, eles construíam grandes obras públicas, como canais de irrigação, barragens, diques, pirâmides que estão de pé até os dias de hoje. Para que os egípcios possam construir essas grandes obras em torno do rio, eles precisam coordenar grandes números de trabalhadores, grande número de trabalhadores, ou seja, um grande contingente de trabalhadores humanos. Essa, para mim, gente, é, sem sombra de dúvida, a principal característica das 9 civilizações que a gente passa a estudar agora. Coordenar, organizar um grande contingente de trabalhadores servis. Perfeito? É preciso ter um Estado forte e centralizado para que eu consiga coordenar 10 mil pessoas para construir uma pirâmide, por exemplo. Então, o fato de serem sociedades de regadio não é pelo fato exclusivo de estarem ao lado de um grande rio, né? O rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates, mas por coordenarem obras públicas em torno desse rio. Perfeito? Então, não basta se fixar no rio, é preciso construir em torno do rio grandes obras de dimensões faraônicas, numa região que nós chamamos de crescente fértil. Eu já vou mostrar o crescente fértil para vocês, tá? Então, fica aqui o crescente fértil. Bom, qual que é o modelo político, né, dessas sociedades? Nós vamos ter aqui, gente, teocracias. Isso aqui é muito importante, porque através dessas teocracias eu consigo explicar para vocês como é que eles conseguem coordenar, né, controlar uma massa de trabalhadores para fazer aquilo que os faraós querem, aquilo que os patesis querem. Perfeito? Bom, a teocracia é o segredo do poder do faraó. É o segredo de como se coordena tanta gente. Teo significa, do latim, Deus. Então, Teo, Deus. Cracia significa, em grego, no antigo, governo. Então, nós temos uma teocracia, ou seja, um governo de Deus. Isso quer dizer que a esfera religiosa e a esfera da política, elas andam juntas. Isso quer dizer que a religião sustenta a política e a política protege a religião. Uma puxa o saco da outra, uma legitima o poder da outra. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Saem agora, nesse exato momento que vocês estão assistindo esse vídeo, saem da casa de vocês e vão ali fora, carreguem uma pedra de meia tonelada para mim, Rafinha.
Vamos, gente, tô esperando. Quem? Não saíram de casa ainda? Para ir lá pegar pedra para mim lá fora? É claro que ninguém vai pegar pedra lá fora para mim. Ninguém é otário, ninguém é bobo. Agora, se eu conseguir convencer vocês que eu sou Deus vivo na Terra, que eu sou uma entidade divina na Terra, e eu mandar vocês saírem lá fora agora, alguém vai deixar de ir? Ninguém vai deixar de ir. Porque ninguém desobedece Deus. Então é isso que o faraó usava, é esse processo ideológico, é esse sistema ideológico que o faraó utiliza para convencer as pessoas a trabalhar para ele. Ele vai dizer, galera, eu sou Deus vivo na terra. O que eu mandar vocês fazer, vocês têm que obedecer e de boca fechada, porque senão vocês vão ver a ira de Deus. Então, aqui nós temos a religião como uma força motriz, uma força de que dá controle para a sociedade. Ou seja, o mando das cidades, o mando da sociedade é a partir da religiosidade. Então a religião cria um aparato ideológico que fornece para o poder político a sustentação do controle, a sustentação de controlar as pessoas. Tá? Então isso é muito importante, gente. É compreender que a religião é a força central de controle social. Perfeito? Outra característica muito importante dessas novas civilizações é o desenvolvimento da escrita. Gente, se vocês forem na coordenação do colégio de vocês vão ver armários cheios de papéis. Agora tu imagina, cara, para tu coordenar, para tu comandar, administrar uma escola no interior do Rio Grande do Sul, eu preciso de papel e escrita. Agora imaginem eu ter que controlar, administrar um império com milhares e milhares de pessoas. A escrita é fundamental para isso. Para o Estado funcionar, para o governo funcionar, para ter controle burocrático administrativo, para mim fazer leis, para mim poder instituir religião. Tudo isso é necessário para controlar o Estado. Eu preciso saber quem pagou imposto e quem não pagou imposto. Quantas pessoas eu tenho na minha sociedade e quanto de alimento eu tenho armazenado. Será que o alimento que eu tenho armazenado é suficiente para a população que eu tenho? Então, todo esse controle financeiro, administrativo, ele necessita da escrita. Perfeito? Logo, a escrita ela é fundamental. Nenhum Estado existe sem escrita. Não existe país sem escrita. O que fundamenta um Estado, o que fundamenta um país, né, no quesito controle social, é a escrita. Na economia, bom, a economia ela é óbvia, né, galera? Por que a economia é óbvia? Porque se nós temos uma sociedade de regadio, uma sociedade que se fixa em torno de um grande rio, é porque a prática da agricultura é o carro-chefe da economia. Tá? E existe propriedade privada no modo de produção asiático? Não existe propriedade privada. Ou seja, a propriedade privada ela vai existir em larga escala apenas na sociedade grega e na sociedade romana. Mas eu sei que lá no tempo do Ramsés ou do rei Tut III teve um militar lá que tinha suas próprias terras. Não, eu posso dizer para vocês que algumas pessoas da elite tinham alguma propriedade privada. Mas essa não é a regra geral das sociedades que compõem o modo de produção asiático. No modo de produção asiático, todas as terras pertencem ao Estado. Não há propriedade nem coletiva, de uso coletivo, como a gente vai ver ali, né, durante a Idade Média e durante a Pré-História, e nem ela é privada, como é na sociedade atual ou nas sociedades greco-romanas. Tá? Até tem duas pessoas, né, um conjunto de pessoas ricas que tem uma propriedade privada ali, uma pequena propriedade privada. Mas a grande maioria das pessoas não tem acesso à propriedade privada. Então o que eu quero dizer para vocês é que ela não existe, não é isso, ela não existe. O que eu quero dizer para vocês é que ela não é uma referência de organização da Terra. Tá? No modo de produção asiático, as 9 civilizações, a grande maioria, né, e as grandes porções de terra pertencem ao Estado, que controla essas terras, distribui para as aldeias usarem as terras, não para serem donas, né, desde que paguem uma porção em imposto. Tá? É uma relação muito parecida, gente, com a minha casa aqui, por exemplo, um apartamento. Esse apartamento que eu moro aqui não é meu, eu não sou proprietário do apartamento. Mas eu pago uma quantia em dinheiro por mês para poder usufruir, morar dentro desse apartamento. As aldeias que recebem as terras do Estado
no modo de produção asiático também funciona da mesma forma. Essas aldeias recebem a terra para usufruir, para produzir, mas elas não são donas da terra. No Egito, por exemplo, todas as terras pertencem ao faraó. Tá? E essas pessoas, elas recebem a terra de graça para usufruir de graça, Rafa? Óbvio que não. Uma parte da produção fica na própria aldeia, para subsistência, para alimentar a própria aldeia, e o restante, o excesso que não é para subsistência, vai para o faraó, vai para o Estado, vai para o sacerdote, vai para o governo. E o governo armazena esse excedente e redistribui de acordo com a necessidade. Lembrando que essa redistribuição, ela é sempre desigual, tá? Outra coisa que nós temos muito importante aqui, ó, a grande parte da mão de obra dessas sociedades é composta de trabalhadores servis e não de escravos. Percebam que no meu material eu deixei poucos escravos em vermelho. Não sou colorado, sou do Grêmio, viu, galera? Eu deixei porque é uma coisa tão aterrorizante o vermelho para mim que destaca os olhos ali. Então, é isso que eu quero que chame a atenção de vocês. Os escravos nas sociedades antigas orientais, elas são de entre 15% a 20% dos trabalhadores. Então, em períodos de maior desenvolvimento, eu chego a ter no Egito, por exemplo, 20% dos trabalhadores são escravos. Mas na média é entre 10 e 15% dos trabalhadores são escravos. Bom, isso representa 20%, vamos colocar na conta 20% são escravos, 80% são servos. Então, a forma de trabalho mais significativa não é escravidão. A base do trabalho não é escravidão. A base do trabalho é a servidão. E como é que funciona essa servidão? Eu coloquei ali, ó, corveia real. Eu, Rafael, pago imposto em forma de dinheiro. Essas pessoas pagam imposto ou em forma de trabalho, prestando um trabalho gratuito para os faraós ou para o patesi, ou com uma parcela da produção. Ou seja, eu vou pagar imposto com trabalho ou com produtos que eu produzi. Perfeito? Então as pessoas têm essa relação de troca. O Estado dá terra, as pessoas produzem e entregam a produção para o Estado. Perfeito? E essa é a forma de organização mais clássica do modo de produção asiático. A gente costuma dizer o seguinte, vou tentar desenhar para vocês aqui. Normalmente funcionava o seguinte, no centro eu tenho a cidade, o centro urbano. Lá que estão o faraó, lá que estão os monumentos públicos, né, os canais de irrigação, os diques, né, ali que estão os trabalhadores das cidades, os templos. E em torno dessa cidade nós temos várias aldeias, perfeito? Aí nós temos que pensar o seguinte, o cara que trabalha na cidade, ele não tem tempo de produzir alimento. Mas o cara que trabalha na aldeia, ele só produz alimento. Então eles fazem uma troca. Eu dou alimento para o cara da cidade e as construções do cara da cidade vão beneficiar a aldeia. Se o cara da cidade construir um canal de irrigação, esse canal de irrigação vai beneficiar a aldeia por todo o ano. E em contrapartida, o cara da aldeia oferece para os caras da cidade o seu alimento. Agora, quem gerencia essas aldeias e a distribuição de alimento, arrecadar e distribuir o alimento, são os chefes políticos militares que estão aqui, ó, nas cidades. Então, o mando político, o controle político, ele é proveniente das cidades com as relações com as aldeias, tá? Vamos lá, então? Então, olha, gente, isso aqui é muito importante. Já vi muito aluno se dar mal por causa disso. Poucos escravos. Produção de excedente alimentar, essa é a característica da agricultura deles. É diferente da agricultura medieval, por exemplo, que não há produção de excesso, é só agricultura de subsistência, só o suficiente para comer. Aqui nas novas civilizações orientais, nós temos, então, gente, uma distribuição de alimentos, ou seja, uma produção em larga escala de alimentos, tá? Construção de templos e obras hidráulicas, já expliquei isso. Sociedade. Então, sociedade, nós temos uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, dividida em camadas, dividida em estratos, tá? E a principal característica dessa sociedade estratificada é a falta de mobilidade social.
eu não posso dizer que ela é inexistente, viu, gente? Mas ela é bem baixa, quase zero. Quase zero. O que quer dizer isso, Rafa? Se o Rafa, né, nasceu aqui no estamento dos pobres, né, dos chinelão, ele jamais vai conseguir alcançar o estamento dos ricos. Se o Batatinha nasceu aqui no estamento dos ricos, eu vou descer o Batatinha bem baixinho, né, e careca. Se o Batatinha nasceu aqui no estamento dos ricos, ele jamais vai descer para o estamento dos pobres. Então, não há mobilidade, tá? A elite dessas sociedades, ela tem controle político, militar e religioso, certo? É elas que formam um Estado, é o poder político, militar e religioso. Ou seja, o poder ideológico da religião, o poder das armas dos militares e o poder do controle do Estado, da escrita e da burocracia. Tá? A base social são aldeias camponesas, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Na religião, nós temos uma religião, né, politeísta e antroposomórfica, na grande maioria, tá? Os mesopotâmicos, por exemplo, não tem o zoo, é só antropomórfico. Mas a gente vai dizer que isso aqui faz parte do modo de produção asiático, certo? Como eu já disse, essas sociedades têm as suas questões específicas. Bom, mas o que quer dizer politeísta? Poli é de muito, né? E teísta é de Deus. Então, a crença religiosa deles é a crença em muitos deuses. Só uma dessas 9 civilizações não é politeísta e monoteísta. Né? Qual que é a única sociedade monoteísta das 9? Os hebreus, aqueles que nós chamamos hoje de judeus, tá? Crença na vida após a morte, a grande maioria tem. Isso aqui para mim é interessante, ó. Qual é a diferença entre astrologia e astronomia? Ah, não, Rafa, astronomia é ciência, né? Astrologia é pseudociência, é horóscopo, exatamente isso. Só que neste período, a astrologia e a astronomia, elas estão juntas. Porque ciência e religião, né, conhecimento e mito, elas andam juntos. Aquilo que a racionalidade não explica, Deus explica. Tá? Então, essa é uma relação interessante também. Aqui está, então, a região que eu disse para vocês anteriormente, que nós chamamos de crescente fértil. É justamente aqui que vão se desenvolver essas 9 civilizações da antiguidade. Tá? Nós temos aqui o rio Nilo no nordeste da África, o rio Tigre e rio Eufrates na Mesopotâmia e o rio Jordão aqui na Palestina. Esses são os grandes rios. A principal característica dessa região, geograficamente falando, é uma região constituída por grandes desertos, perfeito? O que acontece é o seguinte, o que traz possibilidade da agricultura nessa região tão desértica são os grandes rios. E é por isso que lá, há 10 mil anos atrás, as primeiras comunidades humanas da pré-história vão começar a se fixar, a se sedentarizar em torno desses rios, justamente para o desenvolvimento da nossa agricultura. Vamos lá então, pessoal, começando com a Mesopotâmia. Rios Tigre e Eufrates. A palavra Mesopotâmia é uma palavra grega, que segundo Heródoto de Helicarnasso, o primeiro historiador da humanidade, né, o historiador grego Heródoto, vai chamar de terra entre rios. Então, Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios. Percebam na minha fala que Mesopotâmia não é o nome de uma civilização, mas de um território. Dentro deste território, chamado Mesopotâmia, se desenvolveram 5 civilizações, que nós vamos ver agora, e essas 5 civilizações são chamadas de civilizações mesopotâmicas. Então eu posso sim afirmar que é uma cultura mesopotâmica, né? Que há um pensamento mesopotâmico, há uma escrita mesopotâmica que vale para todas as 5 civilizações que ali se desenvolveram. Tá? Vamos lá então, vamos pensar o seguinte, ó. Esses rios, eles têm as mesmas características, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o rio Tigre e o rio Eufrates e o rio Nilo, eles têm essa característica que eu vou desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho lá o rio, né? Agora eu tenho que mudar de cor, vou fazer o rio não de cor vermelha, vou fazer o rio de cor azul para tentar ser fidedigno. Existem momentos em que o rio está num período de vazante. Como eu desenhei ali, o rio está baixo. Certo?
No Egito, por exemplo, no Rio Nilo, no período do inverno, tá? Entre fevereiro, março, o rio sobe, perfeito? E aí o rio sobe e ele transborda nas margens, tá? Depois, lá no inverno, quando acabam as chuvas nas montanhas da Etiópia, o rio baixa. E isso acontece todo ano. Enche determinada época do ano, baixa em outra determinada época do ano. Sobe e desce, perfeito? Esse processo de cheias e vazantes, ele é sazonal, ele é periódico, ele acontece sempre, tá? Qual que é a diferença? As cheias e as vazantes do Rio Nilo, elas são muito simétricas, ou seja, muito regulares. Todo ano, mês tal, dia tal, pá, o rio sobe. Né? Dia tal, mês tal, o rio baixa. Então tem uma regularidade. Já o rio Tigre e Eufrates, que compõe o território da Mesopotâmia, não é um rio que tenha tanta regularidade. Em cada ano que passa, ele sobe numa data e ele baixa em outra. Bom, por que isso é importante? Porque essas sociedades se organizam em torno do rio. Essas sociedades se organizam em torno do rio. Quando o rio tem regularidade, facilita a minha organização humana e social. Quando o rio não tem regularidade, isso vai dificultar a minha relação social, a minha organização social. Perfeito? O que eles vão descobrir? Que logo que o rio baixa na vazante, esta área lateral, a margem do rio, ela fica umedecida. Uma espécie de um pantanal, assim, uma coisa assim meio pantanosa, né? Meio alagada, principalmente na Mesopotâmia, né? Inclusive tem questões aí fazendo uma relação do Pantanal brasileiro com os rios do sul da Mesopotâmia. Por quê? Porque é uma região que fica alagada, tá? Bom, o que eles descobrem? Que quando essa terra, a água desce, essa terra umedecida nas margens, nas laterais, ela fica úmida. E ela forma o que a gente chama de... esqueci o nome daquela substância que fica na terra úmida, mas é uma substância fedorenta, né, escura, mas que torna a terra extremamente fértil. E o que essas comunidades humanas descobriram? Que se eles pegarem esse lodo, né, fedorento que fica na margem do rio e espalharem pelas terras, eles vão ter uma agricultura ainda melhor. Então eles começam, gente, a utilizar. O rio baixa, começa a agricultura. O rio sobe, tem que fazer a colheita. Então, toda a organização em torno do rio. Tá? A referência da organização humana é o próprio rio. Tá? E a própria questão do cíclico, né? A vida como uma coisa cíclica. O rio sobe e desce de forma cíclica todo ano. Né? O corpo morre, mas a alma vive. Né? Vai para um outro patamar, o mundo dos mortos. Então, essa coisa de observar a natureza, né, de observar as relações cíclicas da natureza, isso vão trazer, inclusive, ideias religiosas para os caras. Perfeito? Outra questão que diferencia o Rio Nilo da Mesopotâmia. O Rio Nilo, ele está numa área cercada por desertos e grandes montanhas. Então, meu querido, se tu pegar um exército de 60 mil pessoas e tentar invadir o Egito, ou tu vai ter que passar por grandes montanhas, ou tu vai ter que passar por um exército, ou por um deserto. E aí, dos teus 60 mil homens, a metade morre no meio do caminho. Por quê? Porque o Egito é uma região naturalmente protegida por grandes desertos e por grandes montanhas. Tá? A região da Mesopotâmia, não. É uma planície aberta. Logo, a invasão estrangeira, a invasão externa, ela é muito mais fácil. E aí eu pergunto para vocês, no Nordeste da África, nós estudamos quantas sociedades? Uma só, a sociedade egípcia. Na sociedade mesopotâmica, nós estudamos quantas sociedades? 5. Porque uma conquista a outra, que conquista a outra, que conquista a outra, que conquista a outra. Essas sucessões de conquistas militares se dá pelo território estar numa planície aberta. Tranquilo? Agora, o mais interessante, quando a primeira sociedade mesopotâmica surge, ela cria uma cultura, ela cria um pensamento. A outra que vem depois, invade a primeira e domina a primeira, não descarta as construções feitas pela primeira sociedade,
Muito pelo contrário. A segunda civilização a dominar a primeira vai absorver a cultura, a escrita, o pensamento e vai continuar a utilizar. Então, essas comunidades que convivem na Mesopotâmia, elas vão se miscigenando, elas vão se misturando. Claro que elas vão fazer guerra entre elas, mas elas vão, né, unindo as suas culturas, né, elas vão misturando as suas formas de pensamento. Tranquilo? Os primeiros vestígios de sedentarização na Mesopotâmia, ou seja, no Rio Tigre e no Eufrates, foi então de em torno de 10 mil anos, justamente quando acaba o período glacial. Os reis na Mesopotâmia, diferente do Egito, que são chamados de faraós, os reis na Mesopotâmia são chamados de patesis. Então o patesi é, guardado as devidas proporções, né, igual ao faraó. Tá? Qual que seria a diferença básica, Rafa? O patesi, ele é considerado representante de Deus na Terra. Já o faraó é considerado o próprio Deus vivo na Terra. Tá? Para nós é uma bobagem, né? Mas para eles, para a cultura local, isso é uma diferença muito grande. Perfeito? Primeira civilização na Mesopotâmia, então, os sumérios, tá, começam a se constituir como civilização em torno de 4 mil anos antes de Cristo, com a invenção da escrita, e a sua sociedade acaba em torno de 2500 antes de Cristo. Tá? O que é mais importante dos sumérios? A construção de uma escrita pictográfica chamada escrita cuneiforme. Ela é a primeira escrita da história humana. Então, os sumérios são sempre lembrados por desenvolverem a primeira escrita da história humana, certo? Depois dos sumérios vão vir os acádios, os acadianos. Será que eles vão destruir a escrita? Não, como eu disse para vocês anteriormente, né? A sociedade que domina a primeira, os sumérios, né, em vez de destruir a escrita por eles inventado, eles vão se apropriar da escrita dos sumérios. E esta escrita vai ser utilizada por todas as civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. O processo de miscigenação. Essa escrita cuneiforme não tem fonética, ou seja, não tem uma relação com a fala, e é a primeira escrita da história. Alguns historiadores acreditam que a primeira escrita, a cuneiforme, a pictográfica, ela nasce como uma referência na contabilidade, ou seja, para fazer a contabilidade. Então vamos ver o seguinte, ó. Quantos ângulos tem aqui? Ah, tem um ângulo só. Então aqui vai formar o número 1. Quantos ângulos tem aqui? Ah, tem 1, 2. Aqui vai formar o número 2. Quantos ângulos tem aqui, gente? Ah, tem 1, 2, 3. Aqui vai surgir o 3. Vamos tentar fazer o 4. Vamos ver se o Rafa sabe fazer o 4 aqui, ó. Opa! Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3. Aqui tinha que vir até aqui, ó. 3, 4, tá? Sem essa haste aqui, ó. Certo? 4 ângulos. Vai formar o número 4. Tá? Então, as primeiras escritas que surgem de uma necessidade comercial, né, financeira, de saber quantidades, valores, até para poder estabelecer trocas e organizar essa sociedade. Tá? Outra questão muito importante dos sumérios, a mais importante é a escrita cuneiforme. A segunda mais importante é, nunca constituíram um império centralizado, nunca constituíram um império centralizado. Sempre se organizaram em cidades-estados independentes. Perfeito? Cada cidade-estado tem um poder político, um poder econômico, um poder social, uma lei própria. E uma não se mete na do outro. Tá? Então sempre se organizaram em cidades-estados independentes, autônomos. Cada cidade-estado era comandada por um patesi, chefe político, religioso e militar, ou seja, o patesi é 3 em 1, né? Ele é praticamente representante de Deus na Terra, então ele é poder político, poder religioso e poder militar. Controla a população, os impostos e as obras públicas, ou seja, controlar um grande contingente de seres humanos trabalhando. O comércio na Suméria era muito limitado, era um comércio muito fraco. Perfeito? Aqui, ó, gente, a gente pode ver, então, aqui nasce o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui é uma região da Anatólia, uma região mais alta, tá? Uma região de montanhosa, como a gente pode ver as montanhinhas ali, ó. Aqui nasce o rio. E o rio vai vindo para cá, seguindo essa direção, rio Tigre,
até que ele deságua aqui no Golfo Pérsico. O rio Eufrates também, ó, ele nasce aqui, pega esse sentido e aqui ele deságua. Onde o rio deságua aqui no Golfo Pérsico, aqui nós temos uma região que é a região chamada região mais fértil da Mesopotâmia, tá? A Baixa Mesopotâmia. Aqui que surgiu a Suméria, aqui que surgiu a sociedade sumeriana, tá? Então as principais cidades da Suméria, cidades-estados da Suméria, é Uruk, né? Larsa, Lagaste, Nippur, Akkad, tá? E mais ao norte nós temos uma região mais desértica, aqui uma região mais desértica da região mesopotâmica. Perfeito? Continuando lá então, povo querido, aqui nós temos o exemplo de uma escrita cuneiforme. Eles pegavam pequenos tabletes de argila fresco, vão marcando, né, com um instrumento em forma de cunha. Eles vão fazendo aquelas marcações até formar um desenho, certo? Aí eles colocam num forno essa argila úmida, né, depois de escreverem, e ela vira uma espécie de um pequeno tablete de argila. Só para vocês terem uma ideia, na região do sul da Mesopotâmia, os arqueólogos encontraram mais de 22 mil desses tabletes de argila na cidade de Nínive, desenvolvida então por Assurbanipal, né, dos assírios. O Assurbanipal então construiu essa biblioteca, as bibliotecas de Nínive. Tá? A escrita cuneiforme, então, como eu já disse, ela tem uma função da contabilidade, mas também na literatura. Né? Então, nós temos a Escola dos Escribas, que foi fundada em 2500 a.C., tá? A Epopeia de Gilgamesh, seguido cai nos vestibulares, seria a primeira epopeia literária da história humana, seria a primeira literatura da história humana, tá? Vai revelar um mito hebraico do dilúvio do Noé. Gilgamesh seria oficialmente o rei da cidade-estado de Uruk, no período aí de 2800 a 2500 a.C. Os arqueólogos, por ser um período muito antigo, os arqueólogos não sabem direito dizer exatamente a data, tá? Matemática muito bem desenvolvida, até para poder fazer construções públicas, engenharia, né? O calendário dividido em 12 meses e a trigonometria foram algumas invenções dos sumérios. Aqui nós temos, então, significado de algumas escritas cuneiformes. Na política, então, nós temos como grande órgão político o zigurate. O zigurate é uma pirâmide, só que não é uma pirâmide como a dos faraós do Egito. A pirâmide dos faraós do Egito é uma pirâmide retinha, né? Bem retinha. Aqui nós temos uma pirâmide escalonada, ou seja, cheia de escadinhas, muito parecida com as sociedades aqui, as sociedades americanas, né? As civilizações americanas pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Colombo, né? Incas, maias e astecas, que também se enquadram dentro do modo de produção asiático. Tá? Então, Incas, maias e astecas também se enquadram dentro do modo de produção asiático. E essa pirâmide da Mesopotâmia é muito parecida com as pirâmides dos Incas e dos Maias. Tá? O zigurate. O zigurate é órgão político, órgão religioso, administrativo, farol para as navegações nos rios, né? Observatório astronômico e silo de armazenamento. Tá? Os sacerdotes que viviam nos zigurates recebiam a alimentação, tá? E redistribuíam para as pessoas, normalmente de forma desigual. A produção agrícola deles é basicamente em torno dos cereais, né? Trigo, cebola, cevada, arroz, centeio, lentilha, são algumas das culturas agrícolas desenvolvidas aí pelas sociedades da Mesopotâmia. Tá? Nós temos aqui então o zigurate, né? Uma pirâmide escalonada. O material utilizado nesses zigurates eram tijolos de argila. Eles não resistem ao tempo, eles são destruídos com o tempo. É diferente do material usado nas pirâmides do Egito, né? As pirâmides do Egito, elas usam grandes blocos de pedra bruta. Então a gente vê hoje lá no Egito, no Vale dos Reis, nós temos lá Kefren, Keops e Miquerinos, as 3 pirâmides de Gizé intactas. As pirâmides, os zigurates mesopotâmicos foram todos reconstruídos. Não existem mais quase nenhum. Perfeito? Os que tem foram reerguidos depois, tá? Como os arqueólogos acham que era na época. Mas o fato de não resistirem ao tempo é por causa do material utilizado. Continuando, gente. Depois dos sumérios, nós temos os acádios, certo? Os acádios, originários da região norte da Mesopotâmia, lá perto do Mar Vermelho,
daquela região lá mais desértica, são populações semitas, assim como os árabes também são semitas, têm uma semelhança cultural muito grande com os sumérios, vão incorporar, ou seja, vão absorver a cultura e o pensamento, né, e a própria escrita dos sumérios, tá? E nós temos a partir de 1350 um rei acadiano chamado Sargão I. O Sargão I unificou um exército lá no norte da Mesopotâmia, partiu com esse exército para o sul e conquistou os sumerianos. Quando ele conquista as cidades-estados da Suméria, ele vai unificar essas cidades-estados sob um único reino. E o Sargão I, ele é conhecidíssimo na história, porque ele vai construir o primeiro império multiétnico da história, o primeiro império unificado da história, o primeiro império composto por várias etnias, tá? Contínuas invasões estrangeiras, lembrem-se que é uma região de planalto aberto, vão levar ao fim da história dos acadianos, até que nós vamos chegar nos amoritas. Meu povo querido, já temos aí 45 minutos de aula, mas eu preciso da atenção de vocês. Por quê? Esses caras aqui são os caras que mais caem nos vestibulares quando o assunto é Mesopotâmia. Eu estou falando aqui do famoso rei Hammurabi e o seu código de leis, o Código de Hammurabi, baseados na lei de Talião, né? Ou seja, a sentença aplicada é idêntica ao crime cometido, ou seja, tal qual. Perfeito? Por isso que vem então lei de Talião, que tem uma função punitiva, estritamente punitiva, tá? É o famoso princípio de olho por olho e dente por dente. Se alguém arrancou meu braço, eu terei o direito de arrancar o braço dessa pessoa, tá? Então a pena aplicada é igual, idêntica ao crime cometido, certo? Por isso que a gente vai dizer olho por olho, dente por dente. Eram leis muito severas, gente, eram leis muito, né, draconianas, digamos assim. E elas vão atingir muito mais as populações ricas, vão atingir muito mais as populações pobres, ou seja, as populações menos abastadas, do que a elite. Então ela é muito mais severa com os pobres do que com os ricos, perfeito? Os amoritas, né, e o seu grande império de Hammurabi, o rei Hammurabi, ele também é conhecido como o primeiro império babilônico, porque a sede era na cidade-estado da Babilônia, perfeito? Então, nós temos aqui o que seria o primeiro código de leis da história. O Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, a base nas leis de Talião. Cuidado, viu, gente? Os historiadores têm divergências. Na verdade, os historiadores têm muitas divergências, tá? É o primeiro código escrito da história ou não é o primeiro código escrito da história? Tá? Para a maioria dos historiadores, não é o primeiro código escrito da história. Mas alguns vestibulares poderão afirmar que é o primeiro código escrito da história. Se o vestibular que tu estiver fazendo afirmar ser o primeiro código da história, tu pode marcar xizinho lá, certo? Agora, se disser que é um dos primeiros, aí tu vai ter que marcar que um dos primeiros códigos escritos da história. Tranquilo? Aqui nós temos uma pedra, essa pedra está lá no Museu do Louvre, na França. A gente pode ver lá, então, uma imagem do rei Hammurabi recebendo de um deus mesopotâmico as leis, né? E depois ele vai entalhar, os artistas dele, né? Os artesãos dele. Vai talhar naquela pedra, embaixo da imagem, as leis de Talião, né? O Código de Hammurabi. E ele vai mandar construir várias dessas pedras para espalhar por todo o reino, para que todos tivessem acesso às leis de Talião. Continuando, meu povo querido. Então nós tivemos os sumérios, escrita cuneiforme. Segunda civilização, os acádios, primeiro império unificado. Terceira sociedade, o Hammurabi, seu código de leis. E a quarta civilização, nós temos os assírios. Por que o Rafa fez essa idiotice? Porque eles eram os maiores guerreiros da Mesopotâmia. Eles têm um caráter militar e violento fortíssimo, os assírios, perfeito? Provavelmente os assírios aprenderam com uma população asiática chamada hititas, a arte da guerra.
Eu estava no museu com a minha esposa e eu olhei para uma peça no museu e disse, Vero, essa peça aqui é dos assírios ou dos persas? E ela, mas eu acho que é assírio. E ela olhou para mim e disse, vamos ver então. Eu não falo nada de inglês, né? Meu inglês é nível pinturinha. Ela foi ler lá e disse, é assírios mesmo, Rafa, como é que tu sabe? Não, que eu sou professor de história. Como é que a gente sabe, né, esse caráter violento, esse caráter militarista dos assírios? A arte deles é toda expressa através de questões militares. Então tu vai ver os painéis assírios, né, de entalhe movimento, né, aqueles monumentos entalhados com cenas que eles fazem. Os assírios sempre vão revelar cenas de guerra, de gente sendo empalada, de gente matando bicho, de sangue. Então toda a arte deles, né, principalmente aqueles painéis de pedra entalhados, tendo cenas, sempre cenas de caça, sempre cenas de guerra, sempre cenas de morte. Se nós pegarmos, por exemplo, a sociedade cretense, a arte cretense é sempre bichinho, florzinha, pessoinha. Isso que revela que eles têm um caráter muito pacífico. Já os assírios não. Eles vão constituir o primeiro exército organizado e profissional da história. Primeiro exército profissional e permanente. Como assim permanente, Rafa? Funciona mais ou menos da seguinte forma, gente. Camponês é camponês, vive da agricultura. Mas em épocas de guerra, o cara deixa de ser camponês e o cara passa a ser guerreiro, né? Então o cara nunca pegou numa arma, sempre foi, né, plantador de trigo e de cebola, e o cara vira guerreiro. Vai ser um guerreiro DM, né? Vai ser um guerreiro, é uma porcaria de um guerreiro. O que os assírios vão fazer? Não, tem um grupo de pessoas que não é camponesa, que vai ser soldado e vai treinar para ser soldado 24 horas por dia, o tempo todo. Se der tretas, vão ser os primeiros a ir para a guerra. Então, exército permanente profissional. Isso é uma revolução, gente. Tá? Eles vão fazer grandes conquistas na região por causa dessa força. Tá? Além desse exército profissional e permanente, os assírios ainda têm uma metalurgia mais desenvolvida, ou seja, com uma tecnologia melhor. Logo, o metal desenvolvido nas armas dos assírios era superior ao metal utilizado por outras populações da região. E aí que eu pego um metal melhor, um metal pior e espadaço com espadaço, meu querido, quem tem vantagem são os assírios. Tá? Utilização de cavalos de guerra, cavalaria, os assírios, né? Bigas, são aqueles carros puxados por cavalos. A gente vê muito em filme de Império Romano, né? Os caras puxando a cavalo. Então, esse material bélico, esse material de guerra dos assírios, ele é inovador, tá? E o Assurbanipal II vai fundar a maior biblioteca da Mesopotâmia, com mais de 22 mil tabletes de cuneiforme, inclusive com escritos, né, de Gilgamesh, a epopeia, a história de Gilgamesh, a famosa biblioteca de Nínive. Agora sim, galera, estamos encerrando esta bagaça, estamos encerrando esta aula maravilhosa com o Rafinha, e agora nós vamos para a última civilização mesopotâmica, os caldeus, que eram apaixonados pelo primeiro império babilônico, queriam reviver o primeiro império babilônico, queriam reviver o esplendor de Hammurabi. Tanto que os vestibulares podem chamá-los, os caldeus, de segundo império babilônico. Tá? Lembrando vocês que o primeiro império babilônico era dos Amoritas. Um dos principais personagens dos caldeus, bom nome para filho, galera, ou para cachorro, chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele é descrito pela Bíblia, né? Aquela parte que nós chamamos de Velho Testamento, os judeus chamam de Torá. A Bíblia, o Velho Testamento, revela um Nabucodonosor cruel, sanguinário. Tá? Por quê? Porque o Nabucodonosor, ele invadiu o território dos hebreus, aprisionou os hebreus e levou eles como escravos para a Mesopotâmia. Esse episódio bíblico é conhecido como o cativeiro da Babilônia, tá? Ou a escravidão dos hebreus por parte de Nabucodonosor. Como foram os hebreus, né, que escreveram a primeira parte da Bíblia, o Velho Testamento,
o Torá, eles vão descrever um Nabucodonosor sanguinário, horrível. Na verdade, todos os chefes de Estado nessa época eram sanguinários, viu, gente? O Nabucodonosor, para demonstrar esse esplendor, esse crescimento, esse desenvolvimento, ele vai mandar construir um zigurate gigantesco, que ficou conhecido como o Jardim Suspensos da Babilônia. Dizem as más línguas que ele fez isso para a esposa dele, a qual ele era apaixonado. Por que jardins suspensos? Porque aquelas pirâmides escalonadas e lá na parte de cima tinha um jardim. Tá? Quando as pessoas olhavam de longe, o que acontecia era uma espécie de uma ilusão de ótica. E as pessoas achavam que aquele jardim estava suspenso no ar. Perfeito? Esses jardins suspensos da Babilônia são conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Também são reconhecidas na Bíblia como a Torre de Babel. A Torre de Babel, aquela torre que leva até o céu, até Deus, seria também um zigurate. Tá? O fim da civilização mesopotâmica. Então, os caldeus são dominados pelos persas. O Império Persa, né, se inicia com o rei Ciro o Grande. Quando a gente trabalhar os persas, eu vou explicar o porquê que o Ciro era o Grande, né? Ele vai produzir o primeiro documento de direitos humanos que se tem notícia. Tá? O Ciro o Grande, então, conquista esta região chamada Mesopotâmia, derrotando os caldeus. Nunca mais a Mesopotâmia vai ter uma civilização própria, organizada pelas populações locais. A Mesopotâmia vai ser sempre, a partir de agora, a partir do século VI a.C., uma região dominada por outros impérios externos, por grandes impérios. Ou seja, agora a Mesopotâmia vai ser dominada pelos persas, de Ciro o Grande, depois pelos gregos, de Alexandre o Grande, e depois pelos romanos, né, o famoso Império Romano. E para terminarmos, galera, nós temos aqui, então, a Torre de Babel, o portal de Ishtar, né, a deusa da guerra e do amor. Esse portal de Ishtar era a entrada da cidade de Babilônia, dos caldeus, né, lá onde tinha o jardim suspenso da Babilônia. E na cultura e religião e ciência, vamos dar uma pitadinha aqui, né, para fecharmos aí 1 hora, 60 minutos. Politeístas, né, ou seja, acreditavam em vários deuses. Deuses ligados aos astros, então as estrelas que eles viam eram deuses. Preocupavam-se pouco com os mortos e não faziam mumificação como os egípcios. Isso é importante lembrar, tá? Os deuses deles também não são antropozoomórficos, são só antropomórficos, sem o zoo, tá? Construções com argila, ladrilhos e mosaico e tijolos, como eu já disse para vocês, né? Os zigurates são construídos com um material que não resiste ao tempo, tijolos de argila. Mosaico é muito famoso, né? Na imagem anterior eu mostrei para vocês o portal de Ishtar, todo em mosaico. Pintura e escultura fundamentalmente decorativa, ou seja, representam poucas pessoas, mais decoração, tá? Desenvolvimento da matemática para a construção civil e da astronomia, a astrologia, né? Então, lembrando que a astrologia e a astronomia estão interligadas, e uma medicina bastante desenvolvida. Perfeito? Gente, ficamos aqui então, não vou estender demais. Na próxima aula nós vamos trabalhar com o Egito Antigo, certo? Beijo para vocês e hasta luego!